Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Alan Void e hoje a gente vai estar falando aí sobre uma coisa, né, uma funcionalidade, né, do Playwright aí que é bastante interessante, que são as annotations, ok? Annotations aí são formas muito simples que o próprio Playwright disponibiliza e a gente também pode criar nossas próprias annotations, né? Elas acabam sinalizando nossos testes, marcando nossos testes, anotando nossos testes de alguma forma, beleza? Então é bastante interessante e é muito útil no nosso dia a dia, beleza? Algumas delas, né, como comentei, são do próprio Playwright, né? Então é apenas utilizar, como por exemplo ponto skip, mas a gente também pode criar nossas próprias annotations. Beleza? Então, vamos começar, né? Bom, o teste ponto skip é uma das mais, talvez o que todo mundo já tenha visto em algum momento, né? Basicamente, o que é que ele faz? Ele esquipa, ele pula, ele ignora aí o nosso teste, ok? E isso acaba sendo exibido no próprio annotation e também no próprio report, ele fica como skipped, ok? Então é bastante interessante no caso de um teste que não pode ser executado naquele momento, ok? Então a gente coloca ele com o ponto skip e funciona muito bem aí de acordo com esse propósito dele, beleza? A gente tem o teste.fail. O que que faz, né? O teste vai falhar de forma proposital, ok? Quando que a gente poderia estar utilizando ele? No caso, de fato, né, chamar a atenção, por exemplo, do nosso report, né, do nosso relatório, no nosso relatório, para dizer, ó, esse teste aqui está falhando, a gente precisa fazer alguma coisa com ele, ok? Ou por algum outro N motivo aí que vocês entendam que faça sentido, né? Então, o teste.fail, ele marca o teste como failed, beleza? Tem um teste.fixme. Ele é muito parecido com skip, porque no nosso relatório ele também fica como skipped, ok? Porém, a annotation é fixme, porque o intuito nessa annotation é dizer que, ó, eu estou ignorando esse meu teste por enquanto, porém eu já sei que eu preciso estar corrigindo ele, ok? Então a gente marca essa annotation e, né, posteriormente a gente consegue fazer filtros, enfim, né, para ver aí, por exemplo, todos os testes que estão como fixme. Beleza? Então é uma sinalização de ó, me corrija porque eu não estou sendo executado naquele momento. Beleza? Perfeito. Teste.slow, né? A gente pode ter algum teste aí que é muito lento. Aqui, obviamente, que a gente deveria corrigir a origem desse problema, mas caso ele seja lento, né, por natureza mesmo, a gente pode colocar ele como slow. Ele ganha essa notation no nosso relatório também e o tempo de timeout padrão do nosso playwright ele é incrementado em 3 vezes. Ok, então para um teste lento ele coloca vezes 3, considerando o timeout que está configurado aí no ambiente de vocês. Beleza? Então é uma outra possibilidade de estar utilizando. O teste.only, né, eu coloquei ele aqui como comentado, porque senão ele somente iria executar esse teste, né, que é justamente isso que essa notation only faz. Quer dizer que apenas esse meu teste ele seria executado e ignoraria aí todos os outros. Beleza? Legal. A gente também consegue fazer condicionais referente às annotations. Por exemplo, eu apenas quero que meu teste ele fica como skipped se o browser name, o browser pelo qual o teste está sendo executado, for o Firefox. Beleza? Então, olha só, isso aqui é muito útil em várias questões, tá? Então, a gente pode estar fazendo essas questões condicionais também. Legal? A gente, obviamente, pode estar criando tags específicas. Isso é muito bom também, questão de filtros, enfim, e outros objetivos. Ok? Então, aqui nesse teste, eu estou criando a tag fast. E muito interessante que na maioria dos relatórios, né, que são utilizados, ele fica muito bem destacado essa tag, que a gente vai ver daqui a pouco também no nosso relatório. Beleza? Legal. E a gente tem nossas annotations que nós mesmos a gente pode criar também, né? Por exemplo, aqui eu estou criando uma annotation, né? O tipo dela é uma issue. Eu consigo colocar uma descrição, uma description aqui, por exemplo. Por exemplo, issue, eu consigo colocar o link, por exemplo, para um Gira, para um GitHub, ok? Quer dizer que o quê? Ó, fiquem de olho porque tem uma issue associada a esse teste e eu tenho esse erro aqui aberto, por exemplo. Questão de visibilidade, isso é muito bom.
beleza? E por fim, né, a gente também consegue aí estar adicionando informações adicionais através de annotations. Por exemplo, versão do browser, beleza? Então aqui eu estou colocando o type dessa annotation browser version e aqui eu estou colocando a description pegando a versão do browser que está sendo utilizado para execução, beleza? Então, legal, né? Isso aqui obviamente não são todas as annotations, são algumas das principais e vamos ver como é que isso fica no relatório. Então eu já tenho o meu relatório aqui, né? Então o que, que a gente consegue ver aqui? O teste slow, né? Então ele ganhou essa annotation slow, legal, muito interessante essa questão. O condicional, né? Obviamente ele não foi skipado porque, né, ele foi executado com o Chrome, ok? Lembra que aquela condicional era se ele fosse executado pelo Firefox. Perfeito? Aqui a questão das tags, olha só. As tags ficam exibidas dessa forma. Então ele ganhou uma tag fast, beleza? Então, olha só, eu conseguiria filtrar, por exemplo, aqui no meu relatório, todos os meus testes que tem fast. Isso é muito útil em várias situações, beleza? Então, muito bom mesmo. Bom, questão da... e a própria tag fica aqui, né, dessa forma resumida também. Por exemplo, a annotation, olha só, que interessante, ó. Né, ele cria justamente esse tipo, né, que é um tipo issue, né, e aqui o meu description, olha só, ele cria um link aqui, então fica muito bom para estar visualizando isso, ok? Essa questão da visualização, transparência, né, dos meus erros, por exemplo, que estão abertos, é sensacional aqui para o Playwright, beleza? E por fim, né, aqui também a versão do meu browser, né, o type ali era browser version, né, ele coloca em negrito, e a description era justamente a versão do meu browser. Perfeito? Então, muito legal essa questão também. Dos meus testes, né, eu teve uma falha, justamente, né, o teste que eu coloquei com annotation fail. Né? Então, de fato, ele fica marcado como falha aqui no meu report. Beleza? E os skipped, né? Um deles, de fato, é o skip, beleza? E o outro é, de fato, o fix-me, que ele também fica como skipped, beleza? Então, olha só, né? A gente tem aí várias possibilidades muito interessantes quando a gente está usando as annotations. É, de fato, muito útil, muito fácil de estar utilizando. E nós podemos criar aí nossas próprias annotations, tags, enfim, que acaba facilitando muito nossa vida, principalmente, né, quando a gente tem um grande número de testes automatizados. Beleza? Espero que tenham gostado. Compartilhem o vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.